Alfabetização e letramento para o público-alvo da educação especial. Transtornos de aprendizagem de leitura e escrita. Olá! Nesta aula vamos discutir sobre transtornos de aprendizagem da leitura e da escrita. O DSM-5 define o transtorno específico de aprendizagem como um transtorno do neurodesenvolvimento com uma origem biológica que é a base das anormalidades no nível cognitivo, as quais são associadas com as manifestações comportamentais. O manual categoriza esse transtorno com base em 3 áreas que podem apresentar prejuízo: na leitura, dislexia, na escrita, desortografia e na matemática, descalculia. Precisamos diferenciar a dificuldade de aprendizagem do transtorno de aprendizagem. No primeiro caso, temos uma situação passageira, que pode ser superada quando observados e reconhecidos os fatores externos que atrapalham a aprendizagem. Já o segundo caso se caracteriza por ser uma condição neurológica, ou seja, algo orgânico e que precisa de recursos e estratégias que possam auxiliar na aprendizagem, mas que não vão sumir ao serem resolvidas. Nessa sessão, focaremos no transtorno específico de aprendizagem de leitura e escrita, mais precisamente a dislexia, por ser um tema que desafia professores, familiares e terapeutas e que impactam diretamente na alfabetização. A dislexia é um transtorno de aprendizagem que se manifesta na aprendizagem de leitura, escrita e soletração. E uma criança com dislexia aprende de modo diferente. Acompanhe na tela. A imagem apresenta a arquitetura cerebral da leitura. Como você pode ver, nos pontinhos em laranja, se refere à pronúncia e articulação. Os pontos em verde se referem a acesso ao significado. O ponto em vermelho é a região occipito-temporal ventral, área da forma visual das palavras, caixa das letras do cérebro. Em azul, temos as entradas visuais. Ainda dentro da dislexia, temos outras características que podem impactar a aprendizagem da criança. Desortografia. Distorção existente entre o som, fonema, e o símbolo gráfico, grafema. Disgrafia. Letra feia, mal elaborada, que pela qualidade gráfica torna difícil para se entender o escrito. Dispraxia. Modalidade de dificuldade motora. Disgnosia. Defasagem no desenvolvimento em relação à capacidade de percepção, pode ser dividida em visual e auditiva. Atualmente, a dislexia é considerada como um dos transtornos de maior ocorrência em sala de aula. O Instituto ABCD aponta que 4% da população brasileira seja disléxica, ou seja, aproximadamente 7 milhões de pessoas convivem com essa dificuldade. Muitas pessoas pensam que a dislexia é o resultado de desatenção, baixa inteligência, condição socioeconômica ou até mesmo de trabalho de alfabetização mal realizado. Mas sabemos que, na verdade, ela tem origem biológica associada a manifestações comportamentais. A dislexia pode ser dividida em disfonética ou fonológica, auditiva, que é quando as crianças apresentam dificuldades na percepção auditiva de fonemas, tanto no momento de ouvir as palavras, quanto no momento de escrever o que ouve, bem como dificuldades espaço-temporais, o que pode gerar troca de fonemas e grafemas diferentes, moto por modo. Pode também ocorrer troca na ordem das sílabas, por exemplo, azedo por adeso. A causa provável é que haja uma disfunção no lobo temporal. Deseidética ou superficial, que é a visual, caracterizada por uma dificuldade no processamento visual da criança no momento da escrita e da leitura. Ela utiliza um processo elaborado de análise e síntese fonética, podendo aglutinar ou fragmentar as palavras,
Por exemplo, fazer isso por fazer isso, tudo junto. Ou ainda, pode realizar trocas por equivalentes fonéticos, vaca por faca, pato por bato. A causa provável é uma disfunção no lobo occipital. Mista, que é auditiva e visual. Quando a criança apresenta dificuldade dos tipos anteriores, ou seja, tanto auditiva quanto visual, a causa provável é uma disfunção nos lobos pré-frontal, occipital e temporal. Lima Salgado e Ciasca apontam ainda que, no quadro de dislexia, além de pessoas que realizam trocas auditivas ou visuais, seja na leitura ou no registro gráfico, há aquelas que possuem uma dificuldade no reconhecimento da palavra e na compreensão dela, classificadas como leitores e compreendedores pobres. Essas são características associadas a outras disfunções, como problemas no processamento auditivo ou visual, ou mesmo de atenção. Para entender um pouco mais a respeito dos distúrbios e transtornos de aprendizagem, sugerimos a leitura do livro Distúrbios e Transtornos de Aprendizagem, Aspectos Teóricos, Metodológicos e Educacionais. Buscando compreender melhor o processo que envolve a dislexia como um transtorno e suas características, é importante compreendermos como funciona a linguagem, a leitura e a escrita. Além disso, é importante mencionar que para que o processo de leitura aconteça, é necessário que uma área do nosso cérebro identifique as letras, outra parte compreenda o significado das palavras e ainda uma terceira processe toda a informação. A leitura e a escrita são funções cognitivas para as quais é necessário o desenvolvimento das funções superiores, como o pensamento, em que é necessária a conexão de diversas redes neurais. Para que haja um desempenho significativo de leitura, escrita e cálculo, o sujeito deve ser ativo no processo e é preciso que ele tenha um desenvolvimento linguístico que abranja a compreensão da linguagem e da língua oral da comunidade onde vive, além de um bom funcionamento cognitivo. A corrente de pensamento socio-interacionista parte do pressuposto que a aquisição da linguagem somente é possível por meio do desenvolvimento de uma língua e que essa é uma entidade socialmente compartilhada, ao mesmo tempo em que é instrumental na aquisição do conhecimento. Portanto, a mediação exercida pela língua na aquisição de conceitos e no discurso é vista como fundamental para o desenvolvimento cognitivo. Podemos dizer que a construção da linguagem, seja ela oral ou escrita, acontece em vários segmentos sociais, como na família e na escola. Assim, a construção do letramento deve ter início nas práticas de interação familiar. Essa linguagem vai se constituindo como objeto culturalmente relevante por meio da convivência com diferentes suportes de texto, de modo que a criança possa ir conhecendo as situações e práticas que envolvem a utilização de compreender a escrita como outra forma de se comunicar. Quando falamos de letramento, esse necessariamente levará à leitura, que é uma das dificuldades que o dislexo possui. Ler é atribuir significado, portanto, é a compreensão plena de um discurso que se concretiza na interação entre leitor e texto. A leitura é um processo de interação entre leitor, texto e autor, e a compreensão de um texto não é dada somente com base em suas informações textuais, mas também pelas informações do discurso. A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pelos conhecimentos prévios que o leitor utiliza na leitura e que são a chave para a construção do sentido, sendo eles o conhecimento linguístico, o textual e o de mundo. O processo de leitura ocorre nas crianças mesmo antes de serem capazes de ler
no sentido convencional da palavra, pois tentam interpretar os diversos textos que encontram ao seu redor. Partindo dessa premissa, podemos afirmar que a aprendizagem de nenhuma criança começa do zero e que todas elas trazem consigo uma bagagem de esquemas interpretativos. O objetivo da leitura é a compreensão de determinada mensagem. Portanto, esse é um processo ativo no qual o leitor traz para o texto toda a sua experiência e, utilizando-a, consegue elaborar e compreender seus conteúdos. Já a escrita utiliza estratégias diferentes da leitura. É um sistema visual simbólico que irá converter pensamentos, sentimentos e ideias em símbolos gráficos. A escrita se relaciona com a leitura. Enquanto a primeira envolve análise, a segunda envolve síntese. Percebe-se assim que o estudo da escrita também abrange produtividade, sintaxe e relação abstrato-concreto. Em resumo, podemos dizer que a leitura e a escrita são a representação gráfica da língua oral e que, quando há uma lesão ou disfunção, a organização da linguagem poderá ser comprometida. Devemos lembrar que a pessoa com dislexia possui uma dificuldade, mas que não a impede de aprender e se desenvolver, sendo preciso apenas de adequações que lhe possibilitem isso. O primeiro passo é observar e avaliar. O professor, como já dissemos, é o profissional que pode perceber as características desse sujeito. Lembramos que ele não irá realizar o diagnóstico, mas pode, por meio de uma avaliação, realizar encaminhamentos, se necessário, e organizar o trabalho de modo diferenciado. Vamos observar alguns aspectos na educação infantil que podem indicar que a criança tenha dislexia. Não possui comportamentos esperados para sua faixa etária na interação com outras crianças. Mantém pouca atenção nos processos desenvolvidos. Apresenta atrasos em relação à faixa etária no desenvolvimento linguístico. Pode apresentar desenvolvimento visual não compatível com a faixa etária e não manter a atenção esperada em estímulos visuais. Pode não ter interesse em livros impressos. Não responde como esperado na aprendizagem de músicas. Apresenta coordenação motora ampla e fina, aquém do esperado para a faixa etária. Apresenta dificuldades em realizar ações de análise e síntese, por exemplo, fazer quebra-cabeças, mesmo que de poucas peças e em jogos de completar. Já no início da alfabetização, normalmente parece com as características apresentadas na educação infantil, mas pode ter agravamento do quadro, apresentando ainda as seguintes características. Apresenta atraso no desenvolvimento da coordenação motora fina, por exemplo, em traçados no registro gráfico de letras e palavras e mesmo em desenhos ou letras sem firmeza. Na coordenação motora ampla, pode ter dificuldade em acompanhar modelos apresentados, no ritmo, como danças, e em jogos coletivos. Permanece com dificuldade de manter o foco da atenção, principalmente em atividades que requeiram decodificação de letras e sons. Apresenta atrasos na aquisição e compreensão dos processos de leitura e escrita. Permanece, como na educação infantil, com dificuldades no reconhecimento sonoro, seja de ritmos diferentes ou dos sons das palavras. Realiza com dificuldade a relação fonema-grafema. Apresenta normalmente grande desorganização, seja em seu material, na mochila ou na própria mesa de trabalho. Tem grande dificuldade em se organizar em termos de tempo, o que pode ocasionar perda de prazos, tanto na escola, quando não termina nunca as atividades, quanto fora dela como adulto. Tem dificuldades com relação à lateralidade, direita, esquerda, atrás e frente. Essa dificuldade pode impactar sua aprendizagem quando for necessária a utilização de mapas, dicionários, entre outros. Mantém atraso no desenvolvimento linguístico,
tendo como resultado, muitas vezes, a utilização de linguagem empobrecida, com poucos vocábulos, mostrando certa imaturidade na fala ou na escrita e, em alguns momentos, discurso longo sem coerência e coesão. Pode apresentar dificuldades na retenção de informações na memória, o que pode fazer com que não consiga repetir sequências e se esqueça de dar recados. Normalmente apresenta dificuldades em matemática e desenho geométrico, pois sua lateralidade não é bem desenvolvida. Pode apresentar bom desempenho em provas orais. Confunde grafemas cuja correspondência fonética é próxima ou cuja forma é aproximada. Faz inversões, omissões, adições e substituições de letras e sílabas. Confunde letras, sílabas e palavras com diferenças sutis de grafia e som. A-O, C-O, E-C, F-T, H-N, M-N, V-U, F-V, C-H-J, P-T. Confunde letras, sílabas ou palavras com grafia similar, mas com diferentes orientações no espaço. BD, DP, BQ, DQ, NU, AE. Faz inversões parciais ou totais de sílabas ou palavras. Ai, ia, per, pre, fla, fal, me, em, sal, las, plá, pau, ra, ar. Substitui palavras por outras de estrutura similar, porém com significado diferente. Saltou, salvou, cubido, bicudo. Faz adição ou omissão de sons, sílabas ou palavras. Famosa, fama, casaco, casa, livro, livo, batata, bata. O segundo passo são atividades em classe. Lembramos que muitas crianças podem apresentar várias características apontadas e não terem dislexia, mas se houver o diagnóstico, é possível trabalhar com ela para superar essas dificuldades. Assim, vamos apontar algumas possibilidades de atividades que o professor pode organizar e fazer com seus alunos. É importante trabalhar atividades que partam de situações reais do cotidiano da criança. Assim, elas podem identificar o conteúdo com mais facilidade. Ao apresentar o novo conteúdo escolar, o professor deve sempre retomar o anterior antes de passar para outro tópico. Além disso, utilizar os sentidos da criança, como tato, olfato e visão, são essenciais para desenvolver a aprendizagem. Uma atividade sugerida é propor que a criança modele com massinha as letras do alfabeto, primeiro as maiúsculas e depois as minúsculas. Para realizar essa atividade, o professor deve imprimir o alfabeto com as letras ampliadas, de modo que o aluno possa se basear para modelar as letras. Após a confecção de todas as letras do alfabeto, a criança deve organizá-las. O professor também pode escolher uma letra aleatoriamente, pedir para a criança mostrá-la em seu alfabeto e perguntar qual letra vem antes e qual vem depois. Isso permite que ela tenha apoio, em um primeiro momento, e que possa olhar a resposta correta. Para a atividade de massinha, é importante que nós tenhamos, primeiro, um papel com todas as letras do alfabeto, escritas sempre com letra maiúscula, porque vai facilitar o processo para a criança. Nesse caso, eu escolhi uma palavra que tem apenas 4 letras, então eu tenho uma cor de massinha para cada letra. As duas primeiras eu já fiz, eu vou escrever a palavra casa. Então, a letra C, eu já copiei do papel que eu tenho de suporte, a letra A também, e agora eu vou para a letra seguinte, que é a letra S. Primeiro eu olho aqui no meu papel e eu vejo o formato da letra S. Pego a minha massinha, separo um pedaço, dou uma enroladinha e vou abrir uma minhoca. Enquanto que eu estou fazendo isso com o aluno,
eu posso ir perguntando para ele quando está grosso, quando está fino e ir trabalhando outros conceitos para além daqueles específicos da alfabetização, mas que vão ser fundamentais para que a escrita depois aconteça também no caderno. Então, fiz a minha minhoquinha e vou reproduzir a minha letra. Lembrando que eu sempre vou tentar cuidar para que elas fiquem no mesmo tamanho e na mesma grossura. Fiz a letra A, S, e agora eu vou para a próxima, que é a letra A. Essa atividade, ela vai permitir que eu trabalhe com a letra de maneira tridimensional. Então, a criança, ela pode pegar a letra e tocar na letra, sentir como é essa letra, se ela é mais redonda, se ela é mais quadrada, quantas pontas ela tem, e assim por diante, todas as características que eu lembrar que sejam importantes. Fiz mais uma minhoquinha, como a letra A ela tem um risquinho no meio, eu tiro um pedaço aqui. Ó, aqui eu vi que a minha letra ficou um pouco menor, então eu vou tentar afinar um pouco mais ela para que fique um pouquinho maior. Coloco a partezinha no meio e aqui eu tenho a minha palavra casa escrita com letrinhas em EVA, com a massinha, né? Desculpa, não com EVA, com a massinha. Por exemplo, aqui eu tenho a letra C e eu posso perguntar para a criança: essa é uma letra quadrada ou é uma letra circular? Ela é redonda ou ela é pontuda? E assim ir perguntando várias características de cada uma das letras. E essa era a nossa atividade. Com o uso do alfabeto de massinha, é possível pedir que o aluno faça os sinais gráficos e de pontuação. Assim pode escrever seu nome e dos colegas. Além disso, outras atividades podem ser feitas. Pedir para a criança identificar letras no ambiente em que se encontra, se houver letras e cartazes pela sala, e montar seu nome. Fazer com que a criança encontre seções de letras no dicionário, em arquivos, listas telefônicas, enciclopédias e identifique letras em livros. Pedir para que a criança observe diferentes estilos de impressão e tipos de fonte. Pedir para que a criança escreva as letras. Fazer um trabalho oral com a criança, de ir dando exemplos e depois pedir que ela os escreva. Utilizar sempre imagens, especialmente as que mostrem a rotina diária da criança, de modo a facilitar a compreensão e utilizar outro sentido que não o auditivo. A figura mostra a organização da rotina para cada dia da semana. Podemos usar fichas com desenhos ou fotografias do que será feito junto à escrita, além de usar cores diferentes para cada dia da semana, como vermelho para segunda-feira, verde para terça-feira. Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais, atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade e linguagem. Fazer atividades que tenham sentido. O treino pelo treino não leva à aprendizagem. Como sabemos, quando estamos em uma sala de aula e temos alunos com características diferentes, devemos buscar respostas pedagógicas que auxiliem esses alunos em sua aprendizagem. Vimos alguns exemplos de atividades que podemos realizar com crianças que têm dislexia, mas as atividades propostas também podem beneficiar a todos os alunos. Assim, concluímos nossa aula. Desejo a todos ótimos estudos!